Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o Bookish Life e hoje é dia de resenha. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então hoje nós vamos falar de O Castelo de Otranto, do Horace Walpole, que eu li nesta ediçãozinha de bolso da editora Escotilha, com tradução do Oscar Nestares. Então, O Castelo de Otranto, né, esse romance do inglês Horace Walpole, foi publicado em 1764 e é considerado um romance precursor do gótico. Na trama, nós estamos acompanhando o Manfredo, né, ou Manfred, que é o senhor do Castelo de Otranto, e assim, ele é obcecado pela linhagem, né, em manter sua linhagem, passar sua linhagem para frente. Ele também, a gente sabe que tem uma profecia ali, alguma coisa sobre a família dele, que envolve a posse do castelo, envolve terras, etc. E o livro parte do dia do casamento do filho dele, o Conrado, quando umas coisas estranhas aí acontecem, umas coisas talvez sobrenaturais aí, que enfim, acabam ameaçando, né, esta linhagem que o Manfredo quer tanto preservar e passar pra frente. Então assim, gente, a primeira coisa que eu preciso falar sobre esse livro é que eu gostei dele, mas eu entendo muito quem não gostou e eu vou explicar por que agora. Quando eu digo gótico, né, romance precursor do gótico, eu imagino que vocês pensem, por exemplo, Frankenstein ou até mesmo um Drácula, que já é bem mais pra frente lá, né, mas enfim, ainda assim dá pra gente chamar de um sucessor do gótico. Mas o que acontece nesse livro? Ele tem os elementos do gótico, mas ele não tem o tom de uma narrativa gótica. Como isso, né? Então ele tem a ambientação, a gente tem ali o castelo, né, que é um grandíssimo personagem nesse tipo de história, o lugar importa muito. Então tem os corredores escuros, tem as passagens secretas com alçapão, tem as salas fechadas que ninguém consegue abrir, a gente tem um elemento sobrenatural acontecendo ali, a gente tem os mistérios, os personagens com segredos. Porém, esse livro, ele é extremamente engraçado. Ele é meio que uma novela, assim, sabe? De, fulano é filho de fulano e esse tá conectado com aquele, não sei o quê. E tem momentos, assim, que beiram o pastelão. Ele é mesmo, assim, tem uns momentos que você dá risada. E os personagens, apesar de eles estarem inseridos nesse ambiente que poderia ter sido sombrio, né, eles são extremamente caricatos. Então a gente tem o Manfredo, né, que é o personagem principal. Ele é um vilão de novela das 6, sabe? Eu vou manter a posse das minhas terras, eu vou conseguir o que eu quero, eu vou, sei lá, fazer da vida desta mocinha um inferno, sabe? Então ele é bem esse tipo de pessoa. Então, no fim, eu entendo muito porque as pessoas podem se frustrar, né, com essa narrativa, porque ela é conduzida de uma maneira que você mais ri de alguns absurdos das situações, né, da inverossimilhança daquilo e de umas revelações, uns plot twists, assim, muito convenientes. Você mais ri do que você, por exemplo, sei lá, fica tenso ou fica com medo de alguma coisa ali. Então, como precursor do gótico, é uma ótima novela. Mas, como eu disse, eu gostei desse livro, então eu queria passar para uma sessão agora que eu vou chamar de o que eu acho que o autor estava tentando fazer aqui, né? Para meio que explicar, tentar argumentar por que esse livro é do jeito que ele é. E as coisas que eu vou falar aqui agora são baseadas, primeiro, na minha experiência, né, de leitura, enquanto, né, na minha experiência lendo esse livro. Segundo, no fato de que esse livro ele tem 2 prefácios escritos pelo autor, tá? Então dá pra gente entrar um pouquinho ali na cabeça dele e entender a construção, né, por trás disso. Principalmente o segundo prefácio. O segundo prefácio ele é bem extenso e vai um pouco mais fundo nas ideias do Walpole. E terceiro, né, em alguns conhecimentos que eu, como estudante de letras, adquiri sobre o gênero romance e sobre essas coisas todas, algumas coisinhas teóricas. Então vamos lá. Eu vou começar lendo um trechinho do segundo prefácio aqui, tá? Que o autor escreveu, em que ele diz o seguinte: foi uma tentativa de fundir 2 tipos de romance, o antigo e o moderno. No primeiro, tudo era imaginação e improbabilidades. No segundo, pretendia-se que a natureza fosse sempre e às vezes copiada com sucesso.
Então vamos lá. Eu acho que tem uma coisa importante aqui, que é a questão da fusão. Por quê? Como eu disse, esse livro foi publicado em 1764. Isso quer dizer o quê, né, se a gente pensar em termos de história da literatura? E no século XVIII, o romance era um gênero, o romance como gênero, né? Essa narrativa mais longa, cheia de personagens diferentes, cheia de tramas e subtramas, esse tipo de coisa. Isso era muito novo na literatura, né? Se a gente for pegar assim, quando surgiu o romance? Em geral, se considera que o primeiro grande romance da história foi Dom Quixote, romance, né, do espanhol Miguel de Cervantes, que foi publicado em 1605, 1606, portanto no século XVII, né, no século anterior. E Dom Quixote, né, para quem não conhece, é o que a gente costuma chamar de romance picaresco. Então a gente tem... é um romance engraçado, é basicamente um romance engraçado, né? A gente tem os personagens meio que fazendo trapalhadas, personagens extremamente, assim, hipócritas, é uma narrativa cheia de ironias e, enfim, basicamente esse é o romance picaresco. E, né, se a gente for pensar em termos de uma perspectiva histórica, né, um ponto de vista de quem está no século XXI, se a gente pegar esses primeiros séculos do romance, séculos 17, 18 e 19, a gente pode ver meio que uma temática geral, né, para cada tipo de romance em um século. Então, no século 17, com Dom Quixote, a gente tem o romance picaresco. No século 18, que é o século deste livrinho aqui, a gente tem o chamado romance histórico, que aí já é uma virada bem radical, né, com relação ao romance picaresco. Aqui a gente tem a secularização da narrativa, né, então a gente tá bem pé no chão, assim, falando de gente da vida real, gente como a gente, né, do povo. E aqui a gente já tem mais uma seriedade para tratar de temas do cotidiano. E uma coisa muito importante também, aqui a gente começa a tratar de temáticas do mundo burguês, né? Que era um mundo também novo, se a gente for pensar. E, enfim, a burguesia, né? Uma classe social em ascensão constante nessa época. Então a gente começa a falar da vida burguesa como ela era, né? É o século, se a gente for pensar só na Inglaterra, por exemplo, é o século de romances como Tom Jones, Moll Flanders, Robinson Crusoe. Então, colocando tudo isso que eu acabei de falar em perspectiva, o que eu acho que o autor estava tentando fazer aqui nesse romance? Meio que essa fusão, a palavra que ele mesmo usou em um dos prefácios, né? Esta fusão entre todas essas ideias. Então, eu diria até que ele faz uma espécie de crítica, entre muitas aspas, tá? Ao também realismo, entre muitas aspas, do romance histórico que estava sendo produzido aqui nesse século, inclusive no próprio país dele. Então, como ele faz essa espécie de crítica, né? Como ele mesmo diz, ele adota o romance moderno, né? Então ele escreve em prosa, escreve uma narrativa mais longa. Esse livro não é tão grande assim, mas é uma narrativa mais longa, cheia de tramas e subtramas, etc. Mas ao invés de falar da vida burguesa, ao invés de falar da realidade de todo um contexto social ali, que a Inglaterra e toda a Europa, né, vivia naquele momento, ele vai buscar lá no romance antigo suas temáticas. Ele vai falar de castelos, ele vai falar de senhores, ele vai falar de igreja, de espíritos, falando seja bom, né, seja, sei lá, olhe para Deus e tal, esse tipo de coisa. Que são temáticas muito caras ao gótico, são temáticas que, né, serão retomadas lá mais pra frente. Se a gente pensar nesse século mesmo, a gente tem, por exemplo, os Mistérios de Udolpho, da Anne Radcliffe, que também tem castelo, tem, né, toda essa coisa sombria. Por isso, eu acho que esse livro entrou para a história como o precursor do gótico. Mas, de qualquer maneira, ele não é um livro, assim, gótico por excelência, né? Aquele gótico que a gente está acostumado, digamos assim, o gótico consolidado. Ele não é um livro gótico consolidado, né? Eu acho que a gente tem que entender isso para não se frustrar com essa leitura e para entender o que o autor está querendo fazer aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram, têm interesse em ler esse romance, se vocês têm uma visão diferente da minha também, né? Porque tudo aqui foi meio que baseado na minha experiência de leitura, como eu disse, na minha interpretação de algumas coisas e, enfim.
Gostaria muito de saber o que vocês acham. Também preciso dizer que este livro foi a leitura de fevereiro do Clube das Dark Academinas da Clave Secreta, em que nós lemos livros do gênero e da estética Dark Academia. Então a discussão vem aí, vai ser no sábado, dia 27, às 19 horas, aqui mesmo no meu canal. Então se vocês quiserem, né, ver mais opiniões, ver o que as outras meninas acharam, ver a gente discutindo mais a fundo essa trama, vai ter a live aí pra todo mundo. Então é isso, por favor, não se esqueçam de compartilhar, se inscrever aqui no canal e, se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo, tchau!